Oi, nossa aula de hoje é sobre o capítulo A1, Primeira Guerra Mundial, do livro de vocês. Primeira Guerra Mundial pode ser chamada também de a Grande Guerra, Primeira Grande Guerra, porque envolveu não somente vários países da Europa, praticamente todo o continente europeu, como também outros continentes, a África, a própria América, a Ásia. Então, o mundo inteiro estava envolvido nesse conflito. Nessa aula eu vou seguir os tópicos do livro de vocês. Para iniciar, um breve resumo do que significou esse evento. Olha, no século XX ocorreram muitas mudanças. Por exemplo, a mudança da liderança da principal economia do mundo, que antes era Inglaterra e França, e a partir dessa Primeira Guerra, no começo do século XX, os Estados Unidos já começam a desenhar uma nova liderança, começa a assumir como principal potência. Além disso, outras mudanças também ocorreram porque vários impérios deixaram de existir e deram origem a outros países. Então, o estilo de vida do mundo, dos continentes, principalmente o continente europeu, mudou bastante. Essa Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. E para a gente entender por que ela ocorreu, a gente precisa entender os antecedentes, o que estava acontecendo antes na Europa. Então, a Europa, principalmente os países que foram pioneiros nas revoluções industriais, como Inglaterra e França, havia um grande entusiasmo econômico. Havia um grande entusiasmo pelo desenvolvimento econômico, pois foi uma época onde a industrialização estava a todo vapor, o desenvolvimento científico também estava a todo vapor. Por causa disso, a urbanidade, a vida urbana também estava crescendo, a circulação de pessoas, a criação de novos produtos, a modernização da produção desses novos produtos, além de ausência de grandes conflitos militares. Então era um período de relativa paz, um período que ficou conhecido como Belle Époque, em francês, uma bela época. Nessa bela época, Belle Époque, surgiram e foram também melhoradas várias invenções, por exemplo, os trens, as motocicletas, automóveis, transportes no geral. Esse desenvolvimento dos transportes muito importante porque, além de melhorar a circulação dos produtos que estavam sendo produzidos pela industrialização, também aproximava as pessoas. Então, a viagem que antes durava muito mais tempo tinha diminuído. Então, as distâncias foram encurtadas. Além disso, também foi um período de grande desenvolvimento para as comunicações, representado pelo telefone, pelo telégrafo sem fio. Além disso, a eletricidade, expressões artísticas, lazer, por exemplo, teatro, cabarés e a própria invenção do cinema foram redesenhando o cenário europeu. Então era um período de muito entusiasmo por tudo que estava acontecendo, pelo desenvolvimento da vida urbana, pelo desenvolvimento, pela modernização do continente europeu. Isso tudo refletia os valores burgueses, que é uma classe que tinha ascendido depois do feudalismo. Vocês lembram dessa história? E isso foi acarretando uma nova cultura urbana, onde Paris era o centro mundial desse modo de vida novo. Então, antes da guerra, até a guerra começar, acreditava-se que o desenvolvimento econômico da economia capitalista, a modernização de todos esses produtos que eu estou dizendo e novas invenções seriam ilimitados. Resumindo, uma época de grande efervescência econômica e também cultural. No entanto, pensem comigo, as nações europeias estão cada vez mais se desenvolvendo e se expandindo. Se elas estão se expandindo, elas vão ter necessidade de expandir também seus territórios, porque a industrialização precisa de matéria-prima, precisa também de território para que todo esse equipamento seja montado. Então, isso
faz com que as lutas por terra, as lutas por território comecem a dar um sinal de que elas estão chegando, que esses conflitos estão se aproximando. Tem uma frase de um secretário de Relações Exteriores da Inglaterra chamado Edward Grey que representa um pouco do que aconteceu, do que estava acontecendo e do que passou a acontecer. A frase é o seguinte: as luzes se apagaram em toda a Europa, não voltaremos a vê-las acender-se de novo em nosso tempo de vida. Então dá uma pausa aí no vídeo agora e responde para mim uma coisa que eu vou perguntar agora. Para vocês, o que foi a Belle Époque? Do ponto de vista econômico, quais mudanças ela provocou na sociedade europeia e o que é que essa frase do Edward Grey significa diante disso tudo que eu estou começando a introduzir para vocês?